Maconha faz mal? Parte 1. Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o Naruhodo a se manter no ar? Ouvir os episódios e espalhar a palavra já é um grande passo. Mas existe um outro jeito. Quem possibilita isso é a Orelo. Você escolhe um valor de contribuição mensal e tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e vantagens especiais. Além disso, você pode ter acesso ao nosso grupo fechado no Telegram e conversar comigo, com Altair e com outros apoiadores. Toda vez que você ouvir ou fizer download de um episódio pelo Orelo, vai também estar pingando uns trocadinhos para o nosso projeto. Combinado? Então baixe agora mesmo o app Orelo no endereço orelo.cc ou na sua loja de aplicativos e ajude a fortalecer o conhecimento científico. Altair, temos uma pergunta de muitos ouvintes, Altair. Muitos ouvintes. Desde 2017 tem pergunta. E até hoje, né? E se a gente esperar, vão vir mais. De 2017 até 2024 tinha pelo menos uma pergunta por ano. Finalmente chegou a hora de falar sobre esse tema, que é um tema importante, por isso que é um episódio duplo. Nesse primeiro episódio a gente vai falar mais de curiosidades, e no segundo episódio uma discussão mais integrativa, sociológica e tal, porque a gente fez um episódio importante, duplo também anterior, sobre alcoolismo. Tivemos até convidadas e tal. Esse episódio sobre maconha tangencia um pouco a discussão sobre o episódio sobre alcoolismo, sobretudo a segunda parte. Porque o uso de maconha, culturalmente, tão antigo quanto a humanidade, mas tem uma dimensão moral, uma dimensão política, ética e social que merece ser discutida. Então no primeiro episódio a gente vai atacar as curiosidades mais gerais, assim, e no segundo vai entrar essa discussão mais integrativa. Tá certo então, Altair. E vamos então aos vários e-mails, tá? A gente não vai nem ler todos, porque são realmente muitos. Tá? E o primeiro que a gente escolheu para ler aqui é da Laís Donini, de Canoas, Rio Grande do Sul. Eu espero que você esteja bem e segura, assim como sua família, Laís, porque sabemos que Canoas é uma das cidades mais afetadas pelo desastre, né, que ainda acomete o estado aí. E a pergunta dela é: em comparação ao cigarro, tabaco, quais os males do cigarro de maconha? Faz tão mal como dizem? Ela é realmente a porta de entrada para outras drogas? Posso trocar o tabaco pela maconha? Gera a mesma sensação de relaxamento? Antes de seguir lendo aqui, Altair, eu vou avisar que a gente editou esses e-mails, né, para que a gente conseguisse falar de mais gente possível aqui, tá? Então a gente tem também o e-mail do Fernando Santos, que é de São Paulo, analista de dados, que perguntou: é verdade o que dizem sobre maconha queimar neurônios? Como o THC age no cérebro? Gostaria de entender mais sobre esse assunto. Temos também o Gabriel Fernandes, de São Tomé, Argentina. Minha pergunta surgiu depois que eu vi que fumar um baseado antes de dormir faz com que você não sonhe. E de fato percebi que às vezes quando fumava para dormir não sonhava. Parei de fumar por um tempo e percebi que meus sonhos voltaram. Isso é prejudicial? Maconheiros realmente não sonham ou apenas não se lembram do sonho? Temos também o e-mail do Bruno Pfefferkorn, que é músico. Bruno, eu espero que eu tenha lido o seu sobrenome direitinho. E ele pergunta o seguinte: de que forma o uso da maconha afeta a nossa percepção segundo a ciência? A percepção de tempo e espaço mudam da mesma forma para todos? Por que alguns se sentem leves e relaxados e outros se sentem perseguidos e com sensação de morte iminente? É verdade ou mito que neurônios morrem ao fumar maconha? Qual a diferença de fumar e ingerir em alimentos feitos com maconha? Quais os reais danos da maconha? Existem benefícios? Por quanto tempo o THC fica presente no corpo, afetando nossos sentidos? A história de que maconha é a única droga natural é verdade? E temos também e-mail da Thales Soares Prudêncio, de Rondonópolis, Mato Grosso.
E ela diz, então, recentemente li uma notícia que apresentava a maconha, mais especificamente o princípio ativo da planta, como um possível tratamento preventivo contra a infecção pelo SARS-CoV-2. Me pareceu uma notícia confiável, baseada em um estudo feito por pesquisadores canadenses e afirmaram que ainda estavam testando as possibilidades. Mas, ao ler tudo aquilo, me veio uma dúvida até antiga, que é o quanto é verdadeiro o potencial benéfico do consumo da maconha. É tudo isso que a mídia propaga ou só estão tentando endossar com ciência o hábito de quem curte um baseadinho? E a Thales, a Thales ou o Thales? Agora fiquei em dúvida. Acho que é a Thales. Agora fiquei em dúvida se é a Thales ou Thales, mas importante é que essa pessoa deixou um obrigado e um abraço para o professor André Bach, de farmacologia, que também é podcaster, que apresentou o Naruhodô para ela e ela não vive sem. Então um abraço aqui para o André Bach, que o Altair conhece, né, Altair? Conheço ele pessoalmente, recomendo todo mundo seguir no Instagram, André Bach, com 2 Cs, CHI. Vale muito a pena, tem um material muito embasado e manda muito bem de farmacologia. Admiro muito. Certo. E aí, como é um assunto meio cercado de tabus, temos aqui também um e-mail de uma pessoa que prefere não ser identificada, eu vou chamar aqui de AM, e diz o seguinte: tem alguns anos que faço uso recreativo de maconha e sempre achei que fico com a audição mais aguçada quando fumo a plantinha. Quando estou assistindo a algum filme de animação, por exemplo, fico tentando reconhecer o dono da voz do personagem e na maior parte das vezes eu acerto. O mesmo acontece para músicas, que me dá a impressão de ouvir melhor cada instrumento. Quando falei para minha esposa que escreveria por Naruhodô, ela ficou rindo de mim dizendo que eu sou o paranoico das dublagens. Mas agora eu estou sóbrio e continuo curioso. Me ajudem, por favor. Temos também o pseudônimo Mário Brown, de Distrito Federal, que diz o seguinte: sempre ouvi desde adolescente que a maconha é uma substância nociva para a saúde, que causa problemas mentais, que faz você ficar lesado, que te deixa preguiçoso, além de várias outras coisas. Mas também já li e ouvi falar de vários benefícios e vantagens do uso da maconha, que ajuda com a ansiedade, que ajuda com a insônia, que melhora a criatividade, entre outras inúmeras coisas do tipo. Enfim, Altair, a ciência já chegou numa maturidade interessante com relação a esse assunto. Será que o uso da maconha realmente causa danos em nosso cérebro? Existe mesmo alguma base que suporta esses supostos benefícios que vejo vez ou outra na internet? Temos ainda o e-mail do Dudu Oliveira, que diz: em algum episódio que eu não consigo me lembrar qual, o Altair fala da comparação álcool versus maconha e diz que maconha faz mal. Então eu pergunto, maconha faz mal ou fumar maconha faz mal? Há outras formas de ingerir maconha e seus princípios ativos, e nunca ouvi nada a respeito dos malefícios dessas substâncias a longo prazo. Inclusive já ouvi que são substâncias extremamente seguras, incapazes de provocar overdose. O único risco da substância em si seria o fato de botar fumaça no pulmão. Seria desencadear esquizofrenia em quem tem alguma predisposição. Isso está correto? A gente ainda teve perguntas de vários outros ouvintes, do Nicolás de Araújo, de Maceió, Alagoas, do Luciano Juarez Rodrigues, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o Paul Sagan, do Canadá, o Pedro Rodrigues e Luiz Moraes. A gente agradece todo mundo que mandou e-mail perguntando sobre esse tema, e se você não está relacionado aqui, a gente já pede desculpas antecipadamente. Altair, agora sim, ufa. Bastante gente, né? O que é que a ciência tem a dizer sobre os malefícios da maconha, Altair? Várias coisas. Assim, na verdade é uma área de pesquisa, não é antiga, assim, né? Assim, ela é razoavelmente recente, mas é muito fascinante, assim, tem muito estudo sendo feito hoje, muitas coisas, é bem legal. E do mesmo jeito que é uma área estimulante, tem muita coisa sendo dita demais. E muita coisa que ainda precisa ser estudada que a gente simplesmente não sabe. Uhum. Tá? Então, esse primeiro episódio é realmente para explicar um pouco mais o funcionamento, assim, o funcionamento neuronal, a estrutura, as curiosidades da maconha mesmo. Por exemplo, a maconha é uma planta, a origem dela é na região da Ásia,
né, principalmente na China e na Índia, no norte da China e ali na região da Índia. O uso da maconha, inicialmente, não era como, assim, antropologicamente, o primeiro uso da maconha não foi como para fumar. E mesmo hoje você consegue construir vários materiais usando a planta da maconha mesmo, fibras, né? Então o primeiro uso da maconha, os registros a gente tem de 12 mil anos atrás. 12 mil anos. 12 mil anos, eles usavam a planta da maconha para fazer fibras. E essas fibras você podia construir coisas, né? Cestos, arcos, coisas do tipo. Né? Então há 12 mil anos já se usava, viu o potencial da maconha, para uso como fibra, para estruturas, né? Usos cerimoniais, os primeiros registros a gente tem em torno de 7.500 anos. Tá? 7.500 anos, teve a planta era ingerida ou fumada. Né? Mas a evidência mais precisa que a gente tem de realmente você encontrar uma escavação com a maconha mesmo, usada numa cerimônia, é na China, no norte da China, 2.700 anos antes de Cristo. Tá. Então dá 4.700 anos mais ou menos, um pouco mais. Então na região ali do norte da China, fizeram uma escavação, foi encontrado um corpo, né, que depois foi identificado que era um xamã da região, lá, um líder religioso, e por conta do ambiente, era um pouco seco e frio, foi preservada, quando eles descavaram, foi preservada uma cesta. Nessa cesta tinha cerca de 700 gramas da planta da maconha. Né? E aí eles aproveitaram assim, pelas características do solo e da temperatura, eles conseguiram coletar a planta e verificar que a planta tinha THC, que é o compostativo que gera o efeito. Certo. Né? Então, leva-se a crer que a planta era usada como um ritual mesmo, né? Como uma planta numa cerimônia feita pelo xamã. Tá? Então esse foi o primeiro uso, assim, que realmente identificaram 2.700 anos antes de Cristo. Certo. Faz bastante tempo. Bastante. Né? Faz bastante tempo. Pois é. Aí depois o uso da maconha foi, tanto do uso como fibra, como cerimoniais, desceu ali da China para a Índia e depois foi espalhando. Né? Foi espalhando conforme as populações foram avançando e aí foram tendo mais contato. Hoje em dia, só nos Estados Unidos, quando eles fazem surveys populacionais, eles perguntaram assim, você já usou maconha alguma vez? Né? A survey de 2022. Perguntaram alguma vez? Cerca de 100 milhões de pessoas da população disseram que sim. 100 milhões. Tá? É quase metade da população. Né? Uma vez. Mais que eu esperava. Tá? Uhum. Então. E 25 milhões utilizaram pelo menos uma vez no ano passado. Então veja que é um contingente grande, né? de pessoas. Né? Depois do álcool e do cigarro, de tabaco, é a droga psicoativa mais utilizada. E tá por aí o tempo todo, né? E tem várias formas de administração. Indo para as perguntas dos nossos ouvintes, por exemplo, o que da maconha dá barato? Né? Tem uma coisa muito... Inclusive aluno que faz graduação em biológicas comete esse tipo de erro. A maconha ela tem várias substâncias dentro dela. As duas mais conhecidas é o THC e o CBD. Né? E acabou ficando mais popular por conta do seu potencial farmacológico, mercadológico, enfim, e do efeito psicoativo. Né? O THC, o nome, né, é o 9-delta-tetrahidrocarabinol. Essa molécula é a molécula que gera o barato, né? O principal composto ativo da maconha que gera o barato. Mas não é a única molécula presente na maconha. Tá? A maconha tem mais de 60 tipos de molécula do tipo canabinoide. O canabinoide vem da cannabis, que é o nome da planta. Né? Você tem basicamente 3 variedades da maconha, que é a cannabis sativa, a índica e a ruderalis. A ruderalis, na verdade, é um subconjunto da sativa. Né? E aí tem uma discussão lá entre o povo da botânica, que na verdade é tudo sativa, mas não interessa. Assim, são variações, as diferenças de efeito são pequenas entre elas, mas você, olhando a planta, você consegue ver que tem diferenças entre elas, sim. Tá? E a maconha é uma planta interessante porque ela tem uma versão macho e uma fêmea. Né? São plantas diferentes. Né? Para quem vê assim, aquele desenho da folha da maconha, aquele desenho é a versão macho da planta. Aquele desenho mais famosinho, fêmea, né? Que é isso, aquela folha, né? A planta com as pontinhas. A folha com as pontinhas e tal. Né? A versão fêmea da planta tem a mesma forma, mas tem uma inflorescência em cima. Né? E é essa inflorescência que você utiliza para fumar, por exemplo.
E aí, assim, a fecundação, né, ou a reprodução da planta em ambiente natural é feito pelo ar. Então, uma planta ela cresce, libera as sementes, essa semente é transmitida pelo ar para outra planta com um gênero diferente, e aí acontece a fecundação e a reprodução da planta. Tá? Daí a grande importância, por exemplo, do clima e no caso da maconha, a polinização feita por insetos e aves é bem mais rara. Então daí a importância do vento mesmo, né, para esse mecanismo acontecer. Isso também explica um pouco também o porquê do cultivo também em estufas, assim, Altair? Isso. Então, quando você... inclusive tem pesquisa sobre isso, né? Tem diferença entre a maconha cultivada numa estufa e a cultivada naturalmente? Parece que sim, tem alguma diferença, né? Tanto na composição, porque aí você pode controlar melhor, né? Tem o solo, porque você controla o solo, quando você põe uma planta em ambiente natural, o solo varia mais, então a concentração varia um pouco, né? Então tem pequenas diferenças, mas na prática, assim, do ponto de vista do uso, do efeito medicamentoso, não faz nenhuma diferença. E do ponto de vista, para quem fuma, assim, do ponto de vista recreativo, se você faz um teste cego, fuma esses dois aí. Qual deles é de estufa e qual deles é de um ambiente livre? Não faz diferença. A pessoa no teste cego não passa. É igual cerveja. É a mesma coisa, tá? Então, isso aí tudo bem. Um erro comum que as pessoas cometem quando vai falar da maconha é, por exemplo, a maconha, ela no cérebro, né, ela estimula, ela se liga a um receptor canabinoide que a gente tem no cérebro. Então é como se o nosso cérebro produzisse uma substância igual à maconha. Isso não é verdade, tá? No nosso cérebro a gente tem receptores canabinoides, né? Mas o nosso cérebro não produz o THC. Ele produz outra molécula que é parecido com o THC. Entendi. Tanto é que o efeito é diferente, tá? Então, esse é um erro crasso comum, assim. A maconha, que até um dos ouvintes perguntou, né? A maconha é uma droga natural porque o nosso cérebro produz, né, a substância com o mesmo efeito. Isso não é verdade, tá? O THC a gente não produz, a gente tem receptores para moléculas com a mesma base, a molécula é parecida, mas a gente não produz THC no cérebro. Nem CBD, nada disso. E também não é isso que caracteriza algo como uma droga natural, né? Exatamente. Então, você vê que o argumento é ruim, sabe? Então a ideia é desmistificar esse argumento ruim. Então por que a gente tem receptor canabinoide no cérebro, né? O nome canabinoide é ruim, sabe? Porque aí faz associação com a cannabis. Induz ao erro, né? Exato. Induz ao erro. E aí por quê? Porque a pesquisa foi sendo feita, descobriram-se as moléculas, por exemplo, o THC, a molécula do THC já tem décadas que foi descoberta, né? E sintetizada e tal, depois identificou, no cérebro tem um receptor parecido, né? O ligante da molécula é o mesmo. E aí que veio o nome canabinoide, né? Só que a substância no nosso cérebro que a gente produz, que é o similar ao THC, mas não é igual, não gera o mesmo efeito, só foi descoberta em 1992. Então o nome receptor canabinoide veio antes da descoberta da substância que a gente mesmo produz no cérebro, que é chamado de anandamidas. Anandamidas. É um nome bonito, né? É bonito. Anandamida é uma classe de... nem é meio que um neurotransmissor. As anandamidas é um tipo de ácido graxo, né? É da família do ômega. Sabe o ômega 6? Ômega, né? Sabe a substância que come lá do peixe e tal, né? O ômega 6 é um tipo de anandamida, só que tem uma classe de anandamidas que gera efeito no cérebro. Então ela gera uma função parecida com o neurotransmissor, né? Certo. Apesar de não ser tipo dopamina, serotonina, mas ela gera um efeito no cérebro, né? Foi descoberta relativamente recentemente. E as anandamidas, elas agem em várias áreas do cérebro e também agem nos nervos periféricos do corpo. Então não age só no cérebro, age na coluna, age nos nervos das mãos, das pernas e tal, tá? Tem receptores das anandamidas. E aí a anandamida ela é responsável pela sensação da variação do seu humor, a sensação de felicidade, a sensação de percepção de tempo. Então como que você codifica o tempo tem a ver com as anandamidas também. Tem um aspecto da memória, mas não é o que você lembra, é o que você esquece. As anandamidas são muito responsáveis pela sensação de esquecimento de coisas. A gente tem um naruhodo sobre o que é memória, né? E tão importante quanto lembrar coisas é esquecer. Porque quando você esquece uma coisa, você reforça aquilo que você quer lembrar.
Então, o funcionamento da memória é tão importante quanto o funcionamento do esquecimento. Certo. Porque o que sobra é o que tem que ser, de fato, filtrado. Claro. O que é relevante. Aquela coisa que a gente já falou no episódio sobre memória, né? De que a gente ficaria louco se lembrasse de tudo, né? Isso. Se você lembrar de tudo, você não guarda nada. Porque você não consegue discriminar. Né? Então, recentemente a gente vê esse mecanismo do esquecimento é tão importante quanto o mecanismo de memorização. E o mecanismo de esquecimento é muito regulado pelas anandamidas, né? E aí essa anandamida, ela tem esse papel, né, em várias áreas do cérebro, para felicidade, humor. Tanto é que o amida, né, é o nome da substância química, a amida. E ananda é uma palavra em sânscrito que quer dizer bênção interna. Bênção é um nome interna. meio poético, assim. Uhum. Ou felicidade, ou satisfação interna, alguma coisa assim, né? Internal bliss, né, que eles chamam. E aí vem o nome anandamida. E aí o que acontece? O THC, né, o delta 9 tetrahidrocannabinol, não é uma anandamida, mas é uma molécula muito parecida. Então ela ocupa o mesmo receptor no cérebro. E aí como ela ocupa o mesmo receptor, mas não com a mesma função. Então assim, quando você... O seu corpo produz anandamidas, ou seja, pela alimentação também, você tem anandamidas, elas vão no seu cérebro e geram efeitos. Perfeito. O THC, ele ocupa o mesmo receptor, mas ele ocupa por mais tempo. Certo. Ele ocupa por mais tempo. A anandamida é um tipo de neurotransmissor do tipo rápido. Ela tem uma ação rápida na ligação de dois neurônios, para lembrar, para escrever, para percepção de tempo. O THC, ele ocupa aquele receptor e fica lá mais tempo. E aí a comunicação entre os neurônios se torna fica diferente. Não é a mesma comunicação do que a anandamida, tá? Isso é a base do barato. Então é uma molécula com um receptor parecido, mas uma função diferente. Uhum. Tá? Então o nosso cérebro não produz THC, ele produz essas anandamidas. O THC é uma substância externa que tem um efeito diferencial, apesar do receptor ser o mesmo. Tá? E aí que efeitos o THC gera? Né, basicamente na maconha. Então ele gera variação na percepção da memória. Uhum. Então você esquece coisas ou você acha que lembra coisas por mais tempo do que deveria. Sim. A principal coisa é a memória. E a percepção de tempo. A sua percepção de tempo se torna alterada. O tempo passa mais devagar, algumas coisas passam mais rápido, ou na verdade fora passa rápido, mas dentro de você passa devagar. Uhum. Né? E aí dá uma certa dissociação da realidade, que é diferente de uma alucinação. Tá? Certo. Não é uma alucinação, mas gera tipo uma alteração na percepção de tempo e isso gera uma alteração na percepção da realidade. Que é diferente de alucinação. É isso, você não cria coisas. Deixa claro isso, né? Isso. Você altera as coisas, mas não cria nada. Uhum. Né? E uma outra coisa também que as anandamidas são responsáveis e o THC altera é a percepção de fome. Por quê? Porque o THC reage com um hormônio que é a grelina. E a grelina é o hormônio da fome. Né? Quando você tem um aumento de grelina, você sente mais fome. Isso é a base da larica. Exato. Basicamente isso. Tá. Isso, que vem depois. Certo. Né? Agora no episódio é um momento importante de explicar a diferença de 3 conceitos, que as pessoas confundem bastante. Que é o que é uma droga psicoativa, o que é uma droga psicotrópica e o que é uma droga psicodélica. Excelente essa diferenciação, porque eu também não sei. Vamos lá. Isso. Então... O que é uma substância ou uma droga psicoativa? Uma droga psicoativa é qualquer coisa que reage com a química do seu cérebro. Qualquer coisa. Cafeína. Café. Café é um psicoativo. Um antidepressivo. Qualquer remédio que altera a química do seu cérebro é um psicoativo. Remédio para dormir, qualquer coisa. Tá bom. Tá? Então, o conjunto maior são os maior, psicoativos. certo. Os outros dois maior, estão contidos nesse. São subconjuntos, né? O que seria o psicotrópico? Uma droga psicotrópica é uma droga que afeta a sua percepção da realidade. Mas, de novo, não cria coisas. Entendi. Então afeta a percepção de tempo, de espaço, etc. Mas não é que você vê uma coisa que não existe na sua frente. Exato. Tá. Exato. Não gera imagens, não gera cores a mais, só altera o seu basal. O seu basal fica alterado. Quer ver uma sensação, por exemplo, do que seria um psicotrópico, entre aspas? Sabe quando você tá com muita febre e você começa a meio delirar? Sim. Isso é um fenômeno psicotrópico. É que não é gerado por uma droga, é gerado por um patógeno. Certo. Mas imagina você tá com muita febre, assim, e febre mesmo, não sei, poucas vezes na sua vida você tem uma febre de delirar, assim, né? Acho que eu nunca tive, mas... É raro.
Mas isso é só para dar uma ideia de um efeito psicotrópico. Alguma coisa que acontece no seu corpo que distorce o seu basal, tá? Então, a maconha entraria como um psicotrópico. Basicamente é isso, tá? O psicodélico é algo que gera alucinação. Então, você cria coisas onde não tem, sabe? Então, as cores ficam muito mais fortes, aparecem imagens, né? Que é o efeito, por exemplo, do ácido, é isso? Ácido, LSD, ou mesmo aí drogas mais... sintéticas. Que aí é... Isso, droga sintética e, por exemplo, cola. Cola também. Só que também entra... Então, mas aí é porque tá lesando o nervo. Certo. Aí é bem mais complicado mesmo, assim, sabe? Então, inclusive é um mecanismo pesado, assim, porque quando o solvente, né, quando você inala o solvente, um efeito principal, a gente fala que ela sobe e desce. O efeito de descer é que o solvente, principalmente quando é cola, dependendo do solvente, ele afeta os nervos cranianos. Então você sente, por exemplo, formigamento nos dedos, nas pernas, porque o próprio solvente está lesando o tecido do nervo também. Entendi. E aí quando ele vai para a cabeça, ele sobe para a cabeça, ele lesa a área cerebral. Né? Então a gente fala, tipo, maconha não queima neurônio, mas cola sim. Solvente é tenso. Né? Lesiona mesmo. E aí, pessoas que usam solvente por muito tempo, por exemplo, começam a ter alucinação. Por quê? Porque uma certa área do cérebro já está tão lesada, os neurônios ali já estão tão lesados, que o cérebro, para tentar guardar... O cérebro é fantástico, a plasticidade. Para tentar guardar a informação que está recrutada ali vai ser perdida, ele joga no seu pré-frontal, você tem uma alucinação para lembrar de novo. Então, imagina... Eu odeio metáfora computacional, mas imagina que tem uma trilha de um HD, de um computador, que vai queimar. Sim. O computador joga isso de novo pra tela, pra poder salvar em outro lugar. Sabe? É uma Só que essa memória tá totalmente distorcida do contexto. Né? Sim. Então, parece uma alucinação. Tá? Mas isso é bem trash. Tá? É de fato uma lesão... Pô, solvente é tenso, velho. Não, tá? Não. Então, assim, já sendo... Não é ser moralista. Porra, tem demais, jeitos menos inseguros de ter esse efeito, né? Exato. Tem formas melhores, tá? Mas espero que a diferenciação desses três conceitos é importante, tá? Então, psicoativo, todo mundo usa. Você toma café, psicoativo, né? O psicotrópico aí altera um pouco. O psicodélico aí tem outra função, outro sentido, outro uso, outro mecanismo. O álcool, Altair, se encaixa em que categoria aí? Qual você acha? É um psicoativo? Sim. Sim, altera o cérebro, lembra do GABA? Certamente, né? Então, certamente é um psicoativo. Isso. Entraria no psicotrópico também, porque altera a percepção de tempo, a inibição e tal, entraria nisso, né? Cocaína é o quê? Entraria no... Difícil, a não ser uma questão idiopática, assim, dificilmente vai gerar alucinação, né? Então entraria no psicotrópico, algo assim também. Tá? Então a maior parte das drogas mesmo, fora... O psicodélico é bem fácil de saber, assim, né? Boa parte das outras ou é psicoativo ou psicotrópico. Tá? Ayahuasca dizem que gera... Eu já tive experiência com a ayahuasca, mas eu confesso que eu não tive nenhuma alucinação. Né? Quer dizer, também não é obrigatório que se tenha alucinação só porque é um psicodélico, né? Mas eu tenho relatos de amigos meus, né, de alucinações, sim, muito ricas. Então. Então, aí a questão do psicodélico vai ser um outro episódio. Tem outras questões também. Certo. Né? Eu já deixo claro assim, que essa coisa da cultura psicodélica tem muito exagero. Assim, tem importância medicamentosa? Tem. Tem muitos trials sendo feitos e tal, mas o tamanho de efeito é baixo. Certo. É revolucionário. Não é. Não é. Assim, inclusive, eu colaborei com o estudo com o psicodélico. Com a ayahuasca, eu colaborei com o estudo com o pessoal de Natal. Eu tenho a sensação que é uma espécie de wishful thinking, assim, né? Um pouco. As pessoas querem que seja, né, mais eficiente, né? Isso. E entra um pouco no mecanismo da maconha, já adiantando um detalhe do segundo episódio. A pessoa quer justificar um bagulho que ela sabe que ela tá fazendo como que não é legal pra ela, sabe? E a questão não é a maconha, é o uso que você faz do bagulho. Você quer achar uma justificativa externa pra um bagulho que você sabe que você não tá fazendo num contexto legal, sabe? Então, não, tá? Então, já adiantando toda essa coisa da cultura psicodélica, tem muito exagero. Os artigos, tem um monte de artigo ruim. Eu mesmo colaborei num artigo que eu publiquei com o pessoal em Natal. É um artigo com N pequeno, tem restrição, sabe? Não assim, eu colaboro com os estudos e tal, mas exatamente por isso, tipo, o potencial medicamentoso é baixo.
Tá? Tem coisas legais? Tem, mas não é para todo mundo. Tem que baixar a bola disso. Tá? Isso vale também para maconha. Certo. O THC, que é a substância que dá o barato, dá a fome, né, todos esses efeitos os efeitos psicotrópicos, é a razão pela qual as pessoas usam de forma recreativa. Tipo, o povo usa maconha porque dá barato e o povo curte o barato. Ponto. Tá? Não tem uma importância. É por causa do ritual. Não é, você não faz parte dessas culturas. não. E aí é uma coisa importante, né? O povo tacanho, né? Tipo, principalmente gente jovem, né? Que vem com uma justificativa idiota, fica falando assim, mas é uma droga cerimonial, cultural em várias culturas. Mas você faz parte do raio da cultura? Você minimizar a cultura de povos originários só o uso da droga pra justificar você querer ficar louco porque você quer. Exato. Porra, isso é uma puta sacanagem. Tipo, usa o bagulho, mas não enche o saco. É melhor falar reduzindo. Que eu uso porque é gostoso e acabou, né? E pronto, né? Não conhece pelo menos nada mais da cultura honesto, dos outros. É, o mínimo. Não, nada contra. Quer usar suas paradinhas? Usa. Mas não fica, tipo, reduzindo a cultura de outros e invisibilizando questões importantes por causa da sua vontade de querer ficar louco. Para. Né? Isso é importante. Assuma. Tipo, eu quero usar porque eu quero e acabou. Pronto. Tá? Então isso é importante. Um outro canabinoide importante, que aí tem um potencial medicamentoso razoável, é o CBD. Né? Os estudos atuais mostram que o CBD sozinho, quando ele é extraído, né, da planta por diversas formas e tal, sobretudo por óleos, extratos, coisas do tipo, os trabalhos mostram que o CBD, quando você faz um composto 100% com CBD, né, ele não tem um potencial medicamentoso tão grande. A questão é que tem que combinar um pouquinho. Você combina o CBD com outros canabinoides, tá, da maconha, e aí depende das proporções. Então é um trabalho farmacológico. Tem as combinações e tal, tem testes disso. Recomendo fortemente, as referências estão ótimas, tem coisas bem atualizadas. A diferença entre a molécula do THC e do CBD é que o THC ele tem um oxigênio e o CBD, no lugar daquele oxigênio, ele tem uma hidroxila, ele tem um OH. É só isso. A diferença é bem pequena, tá? Do ponto de vista estrutural. Mas quando você olha a molécula em 3D, a forma, a isomeria das moléculas é diferente também. Então, os efeitos são bem diferentes. O CBD não dá barato, nada, né? E aí tem indicações para o uso de CBD combinado com um pouquinho de THC para problemas de sono, principalmente indução de sono, início do sono, né? Alguma coisa ligada à ansiedade. O que tem efeito mais robusto é um efeito anti-inflamatório para algumas coisas e dor. Percepção de dor, redução de dor, né? E um uso bem importante do CBD agora, que parece os estudos que têm o maior tamanho de efeito, é para reduzir sensações de vômito. Sabe? Certo. Parece que esse mecanismo já é mais descrito, os artigos mais recentes. Então o CBD tem uma grande indicação para pessoas, por exemplo, que fazem quimioterapia. Por exemplo, o uso do CBD diminui bastante os sintomas, sobretudo de vômito. Né? Então é bem interessante. E o CBD, essa molécula, é a mesma molécula, só que dependendo do lugar onde ele age, tem efeitos diferentes. Então, a gente tem dois tipos de receptor do CBD. Tem o CB1 e CB2. O CB1 fica no cérebro, né? E aí é onde o efeito do CBD é melhor para o sono, redução de ansiedade, coisas do tipo. Tá bom. Os receptores CB2, eles são presentes na coluna espinhal e nos nervos, né? Fora do cérebro. E aí é onde o efeito do CBD é melhor para redução da dor. Sensação de dor crônica, coisas do tipo, né? Tem ensaios clínicos já feitos há algum tempo com CBD e o efeito para epilepsia, né? Tem resultados com tamanho de efeito pequeno, mas tem alguma indicação, né? Sobre isso é interessante. Ainda tem bastante estudo a ser feito, mas o que parece que o CBD tem mais robustez é para dor crônica e para vômito, para reduzir sintomas de vômito, né? E aí uma curiosidade para você, Kim. Porque, pensa, tudo bem, a maconha tem lá o THC, tem a substância psicoativa que dá barato na gente. Mas qual que é a vantagem da planta ter o THC? Por que a planta tem barato? Por que a planta teria isso? Qual é a vantagem para a planta? Algum tipo de defesa da planta, talvez? Isso, então, porque a planta não fica doida com ela mesma, né? Pra deixar o outro doido, planta...
Isso. Não, e a planta não tá nem aí pra você. Sim, Tipo, você fala, foi Deus que criou a maconha pra poder as pessoas... Não, né, para. Né? Tem que ter uma vantagem pra planta. Sim, né? sim. E aí, qual que é a vantagem? É um efeito ecológico muito interessante, assim. A molécula do THC e também do CBD, ela tem um potencial de filtrar raios UV, ultravioleta. Uau! Né? Então, originalmente, né, as plantas da maconha, elas cresciam em locais muito ensolarados, em que tinha muita incidência de raios UV, né? E não eram locais muito quentes, também, eram locais que eram um pouco mais frios. E aí, várias plantas de maconha têm uma defesa que eu não sei se você já viu uma planta, mas ela é verde, né? Mas se a temperatura cai ou a quantidade de sol é muito grande, ela fica roxa. Ela desenvolve substâncias dentro dela, né? Que são as anticianinas. E essas anticianinas, elas filtram o raio UV e protegem do frio. Né? Então, eu já vi algumas flores roxas também, assim. Isso, exatamente. Provavelmente foi cultivado num lugar com muito sol ou mais frio também, né? Proteção contra gelo, esse tipo de coisa. Sim. Né? O próprio THC, o CBD, tem um potencial antifúngico, então protege contra invasores da planta e tal, né? E para certos organismos, pulgões, que tentam comer a planta, o THC, pelo fato do organismo ser muito pequeno, pode ser tóxico. Tá? Então a grande hipótese da presença dessas substâncias é para defesa contra patógenos. Tá certo. Contra eventos externos e proteção de raio UV. Então acertei. Sim, muito interessante, né? É legal. Tipo, não faria sentido pensar que a planta tá lá só pela gente, né? Tem a pergunta do nosso ouvinte também sobre o efeito no sono, né? Você fumar maconha antes de dormir, diminui os seus sonhos, a quantidade de sonhos? A evidência é que sim. A evidência é que dá uma diminuída, tá? Sobretudo porque tem 2 artigos mais recentes que mostram que depende também da concentração, da quantidade de maconha que você fuma antes de dormir, diminui a quantidade de sono REM. Também. A quantidade de sono REM fica menor e a quantidade de sono de ondas lentas é maior. Tá? Logo, você sonha menos. Né? E aí eles pegaram uma amostra de usuários, pessoas que usavam todo dia, né, fumado todo dia, por mais de 1 ano, e aí eles fizeram tipo um protocolo de washout, tipo, a pessoa parou de usar. Tá. Né? E aí eles identificaram, em mais ou menos 20% deles, davam um efeito de rebote. Então a pessoa começava a ter sonho lúcido. Sabe? Era meio que um rebote, começava a ter muito sonho. Né? Depois, como uma forma de adaptação. Você usou um termo aí para caracterizar ou para intitular essa fase do experimento? É o quê? Washout? Washout. É quando você dá um tratamento e tira ele e espera a pessoa estar livre do efeito. Entendi. Né? E aí aparece, um quarto das pessoas tem esse rebote. Né? Tipo, a pessoa começa a sonhar bastante até equalizar de novo. Tá? Então, parece que tanto o CBD quanto o THC tem uma importância para induzir o sono, mas não tem evidência de que ele atrapalha a qualidade do sono, mas ele muda as concentrações. Né? Das fases do sono pode mudar a concentração. Certo. Então, assim, para insônia de início, né, para começar a dormir, pode ter alguma indicação, mas não é também a salvação, não, tá? Se você tem uma insônia crônica, não resolve nada, tá? Não ajuda nada. Ou se você tem uma ansiedade crônica, tipo, vá ver a fonte da ansiedade, o que está acontecendo na sua vida. Claro. Né? Não usa como paliativo, né? Porque aí não adianta nada. Sim. Por isso que a gente tem um monte de gente viciada em Zolpidem, né? Que é um puta problema social também. Pois é. Em vez de olhar para a vida, né? Então, cuidado, tá? O uso é sempre importante. A reflexão é sempre importante. E uma outra pergunta para você, Kim. Por que a maconha tem o cheiro que tem? O cheiro característico da maconha. Vem da onde? Olha, o cheiro também, assim como o efeito psicotrópico, geralmente também. Ou é para atrair ou é para repelir, não é não? Então, sabia que o cheiro próprio da maconha não vem do THC nem do CBD? Ah, não? A molécula do THC e do CBD não tem cheiro. É de um outro composto da planta. Então essas moléculas elas não têm cheiro nenhum, mas a planta ela é composta, na verdade todo o reino vegetal tem essas substâncias que são chamadas de terpenos. Terpenos. Tá. Terpenos. São classes de moléculas que têm uma gama enorme de funções.
é usado como em produtos naturais de limpeza, né? É usado como desinfetante, coisas do tipo. Então o cheiro característico vem desse terpeno, né? Que quando você queima, né? Ele gera um composto sulfúrico. E esse composto sulfúrico é o que dá o cheiro. Tá? Então, mas porque assim, ele sem queimar também, também tem um cheiro forte, né? É óbvio que depois que queima o cheiro fica ainda mais forte, mas... Isso. Então a nicotina, por exemplo, tem um outro tipo de terpeno. É um outro tipo que gera o outro cheiro. Certo. Tá? Então, boa parte dessas plantas tem essas coisas que induzem o cheiro. Isso não tem a ver com composto ativo psicotrópico, mas tem a ver com as características da planta mesmo. Certo. Tá? Então a nicotina, né, o tabaco e a maconha tem terpenos diferentes e aí geram cheiros diferentes. Perfeito. Mas é uma forma de sinalização da planta para outros organismos, enfim. Tá? Então o cheiro vem desse terpeno aí. Outras curiosidades importantes, por exemplo, como comentaram no e-mail também. Pessoa que fuma maconha tem mais chance de ter esquizofrenia? Existe evidência que sim. Só que assim, a esquizofrenia é uma doença psiquiátrica que tem uma carga genética muito forte. Tem um componente genético muito forte, descrito. Sobretudo, tem alguns genes, mas um importante é um gene chamado COMT. C-O-M-T. COMT. E aí a gente pode ter polimorfismos desse gene. E aí você nasce com isso, né? Tem uma herança familiar e tal. Você pode nascer com um polimorfismo do COMT, do gene COMT, em que ele deixa muita dopamina extracelular. Então, porque a dopamina, quando está fora da célula, ela está fora do neurônio, é quando ela gera o resultado, o efeito. Certo. Né? Então, tem pessoas que nascem com uma variação genética que quando o neurônio libera a dopamina, essa dopamina demora para voltar pro cérebro, para dentro da célula. Demora para voltar. Né? Então, por exemplo, você recebeu uma certa estimulação, tem uma comunicação entre dois neurônios, né? Um neurônio libera a dopamina, essa dopamina muda a diferença de potencial, passa o sinal de um neurônio para o outro, depois a dopamina é recaptada. Né? Esse processo tem que acontecer num certo tempo. Tá? Tem pessoas, que é uma questão individual, que quando libera a dopamina, demora muito para voltar. Então é como se o neurônio ficasse ativado por mais tempo que deveria, a conexão entre um neurônio e outro. Tá? Então é como se o interruptor ficasse ligado por mais tempo que deveria, né? Para algumas pessoas. Isso é a base, quando da esquizofrenia, da alucinação. Então, por exemplo, imagina que você percebe um estímulo do ambiente, esse estímulo estimula a ligação de uma certa via neural, só que o estímulo já foi embora, tipo o carro já passou, né? O carro passou, mas o seu cérebro continua com o interruptor ligado. Então você começa a criar imagens, você coloca coisas. Né? Então, um dos mecanismos genéticos da esquizofrenia é a alteração desse gene COMT, por exemplo. E quando você usa maconha, a maconha mantém mais dopamina extracelular também. Sabe? Ela tem esse efeito, né? Na verdade, as anandamidas, né? Tem um pouquinho desse papel, mas o THC altera isso. Então imagina, você já tem uma tendência genética, né? A ter mais dopamina extracelular. Você começa a usar maconha, aumenta mais ainda. E aí você começa a ter um surto, né? Vai acontecer em todos os casos? Não, mas a probabilidade é maior, né? Então, por exemplo, se você tem histórico familiar de pessoas com diagnóstico de esquizofrenia, já viu, né? Então, né, não dê sopa, sabe? Não dê sopa pro azar. Isso vale para álcool também, a gente tem um episódio sobre alcoolismo. Alcoolismo tem uma base genética? Tem. Passa para frente? Passa. Você tem pai, mãe, parentes, alcoólatras? Já sabe que a sua chance é aumentada, né? Então tenha isso como informação prévia. Importante, tá? Então essa associação, ela é bem descrita, tem uma discussão, mas já parece que tem um caminho, né? Então vale como redução de danos também, né? Tipo, poxa, tá? Claro. Existe associação, por exemplo, entre maconha e TDAH? Porque o TDAH também tem... É que TDAH é uma treva, também para definir. Mas tem associação com o gene COMT. Também tem certos tipos de TDAH que tem alteração desse gene, né? Maconha altera TDAH? Assim, aumenta a chance de você desenvolver TDAH e tal. Os artigos dizem que não, mas tem uma covariável importante que é a idade. A idade. Se você começar a usar maconha muito cedo, quando eu tô falando cedo, é 12 anos. Certo. A partir de 12 anos, seu cérebro tá se desenvolvendo. Você já sabe, seu cérebro tá se desenvolvendo, seu cérebro matura até os 25. Exato. Tá se desenvolvendo por um bom tempo ainda. Isso, até os 25, o seu cérebro ainda tá criando conexões, a estrutura final do cérebro não tá pronta. Sim.
Se você começa a usar uma droga psicotrópica por muito tempo, associado à sua neurogênese, vai mudar o padrão de conectividade do cérebro. Vai, tá? Então assim, você tem menos de 18 anos? Não usa, velho. Vai dar ruim, sabe? Assim, é bem robusta a literatura, assim, vai dar ruim, Sim. tá? Ah, mas cigarro faz mal. É que cigarro vai te matar quando você tiver 60 de câncer. É muito mais longo, tá? E o dano, por exemplo, do cigarro de tabaco é um dano é um dano por repetição. Você Sim. vai lesionando o tecido pulmonar, né? O efeito da maconha na neurogênese do cérebro é estrutural, né? Então você, sei lá, com 12 anos você começa a fumar maconha, né? Uhum. Primeiro dia de levar uma surra, né? Mas como é 12 anos começa a fumar maconha, quando você tem 18, 19, o seu cérebro passou por um período de maturação e reconstrução de fibras, né, da estrutura, levando em conta a presença da maconha. Claro. Né? Se você parar de fumar maconha, não vai reverter. Não vai reverter, porque é um período crítico do desenvolvimento, tá? Então, assim, dependendo da idade de início, né, isso pode levar a um aumento de sintomas ligados a questões de hiperatividade, depressão e ansiedade na fase adulta. Então, assim, adolescente, velho, porra, não, né? Tipo, vai correr, sei lá, vai jogar videogame. O problema é que é bem a fase que eles odeiam um não, né? Que o não soa como um agora é que eu quero. Exatamente. Qual que é a definição de adolescência? É a fase que tudo faz sentido porque você é um otário, né? É basicamente isso, tá? E tem que mandar a braba mesmo, sabe? Quer usar o bagulho? Mas saiba que a evidência é robusta para mostrar que seu cérebro tá em maturação. Sim, né? sim. Pode ser que dê um ruim. E aí tem uma questão da direcionalidade. Então, por exemplo, se eu fumo maconha com 12 anos, né? Imagina que eu fumo muito, não é uma vez por ano, mas muito, toda semana. Né? Se eu comecei a fumar com 12 anos, vai gerar uma alteração estrutural no meu cérebro quando eu tiver 20? Vai. Né? Isso pode ser relacionado com a existência de comportamento ansioso, uma coisa ligada ao TDAH? Pode. Tá? Pode. Tem a chance aumentada. Agora, se eu sou TDAH, isso predispõe ao uso de maconha? É o contrário. Então imagina que eu não fumo, tá? Tá. Mas eu tenho um neurodesenvolvimento ligado a traços de TDAH. Isso aumenta a probabilidade de eu fumar maconha? Sim, também. Isso que é interessante. Por quê? Porque uma coisa interessante dessa associação é que uma das características importantes da estrutura do TDAH comportamentalmente é que a pessoa é mais imediatista. Ela tem menos autocontrole. Certo. E aí você fumar maconha é um ganho de curto prazo. Sim. É um ganho de curto prazo frente a um ganho no longo prazo que você teria, mas que você não leva tão em conta por conta da própria estrutura cognitiva do TDAH. Né? Uma das coisas importantes do TDAH é a percepção de tempo. Mas não é só a percepção de horas, minutos e segundos. É a percepção de planejamento do tempo, da experiência do tempo. Né? Então, por exemplo, às vezes eu me planejar para uma coisa que vai acontecer daqui a um mês é muito tempo. O eu de um mês pra frente não existe ainda. Então, pra mim, é melhor ter a satisfação próxima. Tá? Então, uma coisa muito típica da etiologia do TDAH é a pessoa ser imediatista. Isso predispõe a comportamentos imediatistas, tanto o uso de álcool, maconha e coisas do tipo. Tá? Então, a relação acontece nos dois sentidos por razões diferentes. Então, eu posso não ter nada, começar a fumar maconha todo dia com 12 anos, com 20 já vai dar um ruim. Estruturalmente vai aumentar, tem vários desfechos, tá? Mas eu posso ter o TDAH, que não é por causa da maconha, e isso pode aumentar, por conta da satisfação próxima, pode aumentar a probabilidade do uso. E aí gera um efeito em cadeia, né? Vai ficando pior. Certo. Tá? Então, assim, o que a gente tem de malefício, né, é a idade de início por conta do efeito psicotrópico. Certo. Tropismo quer dizer crescimento. É a maneira como o seu cérebro cresce. Isso altera. Entendi. Tá? Então, assim, você não tá perdendo nada, tá? Assim, o ideal mesmo, é você começar a fumar com 25. Porque aí seu cérebro já maturou, aí você faz o que você quiser. Agora, os trabalhos são bem com a robustos. maconha, assim como todas as outras drogas, né, o que não pode é criar esses mitos do tipo entrada para outras drogas, porta de entrada para outras drogas ou mesmo assim falar, não é gostoso. Exato. E isso é o que a gente vai tratar no segundo episódio, tá? É desse componente. Mas assim, tem muito exagero, tem muita desinformação, mas tem situações, tipo, a maconha é contraindicada. E a principal variável é a idade. Sim. Não começa cedo, tá? Exato. Então assim,
Eu sempre advogo isso, assim, tem certas culturas, principalmente culturas amazônicas e de outros lugares, que eles, como que se dá a passagem da infância para a vida adulta? Eles têm um ritual de passagem, assim, é marcado. Então você é criança, aí tem um evento, esse evento você vai fazer algum desafio, alguma coisa lá na cultura, e você volta sendo homem ou mulher, sabe? Tipo, você muda, dá um shift, Certo. né? No que diz respeito ao uso de substâncias, ia ser muito legal se a gente tivesse um ritual de passagem. Verdade. Culturalmente estabelecido, sabe? Tipo, 25. Aí Verdade. você não faz nada. 25? Puta, esbórnia. Porra, ia economizar tanto o sistema público de saúde, ia soltar fogos. Ia economizar muito dinheiro. Muito. Olha, sabe? Eu te confesso que se a gente conseguir fazer com que os jovens passem a experimentar, né, a partir dos 21, eu já acho uma grande vitória. Assim, Sim, não, já é uma vitória enorme. A gente está falando de uma geração que está fumando vape com 12, né? Então, exato. Dentro da E escola. é outro problema também. É outro problema. Então, de novo, é culpa do adolescente? Em parte do ponto de vista próximo é. Claro. Mas do ponto de vista distante, ele não tem como dimensionar, porque ele tem pouco lastro de vida. Sim. Ele não sabe o que é, por exemplo, se você fuma vape, você tem um EVALI, que é tipo falência pulmonar por conta do uso dessa merda. Exato. Né? E ainda faz a porra do vape igual o Pokémon, né? E aí tem um monte de empresa, a Souza Cruz financiando essa merda. Complicado, como é que você vai... Você é um adolescente, como é que você vai se proteger disso? Não vai, né? Então, a maconha tem a mesma coisa, você tem que... Quer usar, usa, mas tem que dar a redução de danos e mostrar o risco. Exato. Mostrar o mecanismo. Exatamente. Tá? Então, isso é importante, é por sua conta e risco. Tá? Se você é adolescente, saiba que, por definição, você é meio coió. Você é meio jacu, né? Então, assim, se você acha que vai dar ruim, vai dar ruim. Provavelmente. Confie, isso. E você não tá perdendo nada. Tá? Essa é um ponto importante. E agora a gente abre o espaço no próximo episódio, a gente vai tratar exatamente disso, né? Dessa questão da cultura das drogas, do proibicionismo. Então, feitas essas curiosidades, né, apresentadas essas evidências, de novo, as referências estão imperdíveis, vamos falar agora dos aspectos sociais, né, culturais, e o que será feito daqui para frente, o que pode ser feito daqui para frente, com o uso da maconha como um comportamento cultural, econômico. Muita gente está ficando rica com base nisso, e isso tem vantagens e desvantagens, né? E a gente vai tratar isso agora do ponto de vista da saúde pública. Tá certo, então, tá aí. Vamos nos encontrar novamente, então, caras ouvintes e caros ouvintes, na semana que vem, com a parte 2 desse episódio especial sobre maconha. Isso. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. なるほど。 Esse podcast é apresentado por b9.com.br.